Vamos entregar a Ele a nossa celebração, o nosso culto. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, porque nós retornamos até a tua casa. Obrigado a Deus, porque nós podemos nos achegar diante do Senhor para, Deus, te louvar, para exaltar o seu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pelo seu cuidado no dia de hoje, pela palavra que nós podemos ouvir no culto da manhã, que falou tão profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor usou a vida do pastor Abelardo, a Deus, e que o Senhor possa continuar usando nesta noite ainda. Todos os atos deste culto, as músicas, ó Deus, que nós estaremos cantando, te louvando, a leitura da tua palavra, o momento do ofertório de dedicação, o momento da celebração dos batismos, ó Deus, que tudo isso possa ser feito em espírito e em verdade, ó Deus, os nossos corações possam estar quebrantados diante da tua presença. Fala conosco, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós. O culto que nós prestamos ao Senhor, que o Senhor possa ser a plateia deste culto, desta celebração, que tudo possa chegar diante do Senhor de uma forma agradável. Esteja conosco, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E vamos adorar o nome do Senhor. Vamos cantar para Ele. No santo lugar quero te adorar. Vamos cantar com alegria. Vamos lá? No santo lugar quero te adorar. Tua face ver, teu coração tocar. No santo lugar. No santo lugar quero te adorar. Tua face ver, teu coração tocar. No santo lugar expressar tudo que sinto, expressar tudo que sinto, atrair teu olhar, com louvores bendizer-te, amado meu. O meu desejo é ser achado como adorador. No santo lugar quero te adorar. Tua face ver, teu coração tocar. No santo lugar expressar tudo que sinto, atrair teu olhar, com louvores bendizer-te, amado meu. Pois o meu desejo é ser achado como adorador. No santo lugar quero te adorar. Tua face ver, teu coração tocar. No santo lugar. Hoje pela manhã eu estava incentivando os irmãos a cantarem, porque uma das características da igreja é cantar. É uma expressão de adoração,
dizendo mais ou menos assim: Senhor, eu estou aqui para te agradecer, por isso eu estou cantando. Então, se você não está cantando, talvez porque você não conhece a letra, ou porque você pensa que não sabe cantar, mas algum som você consegue fazer sair da sua boca. Nós vamos fazer, o coro hoje ficou muito bonito pela manhã, nós cantamos, eu não lembro a música, nós vamos fazer agora à noite também, vamos cantar no santo lugar, os tenores aí, quem sabe dividir voz, dá para dividir, no santo lugar, tá bom? No santo lugar, vamos somente as vozes? No santo lugar, quero te adorar, tua face ver, teu coração tocar, no santo lugar. Mais uma vez, no santo lugar. No santo lugar, quero te adorar, tua face ver, teu coração tocar, no santo lugar. No santo lugar, no santo lugar. Amém? Vamos com as palmas. Glória e majestade estão diante do Senhor. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte, no pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, com seu sangue derramou. Glória e majestade, força, honra e poder
Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 18 em diante. Lucas, capítulo 18, versículos 18 em diante. Um dos chefes perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, mas um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Ele respondeu: Eu tenho observado todas essas coisas desde a juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Ainda lhe falta uma coisa. Venda tudo que você tem, distribua aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Quando ele ouviu isso, porém, ficou triste, porque era rico. Vendo-o triste, Jesus disse: Como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam disseram: Então quem conseguirá salvar-se? Ele respondeu: As coisas impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. Pedro então disse: Eis que nós deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhe disse: Eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muito mais nesse tempo, e no futuro mundo, a vida eterna. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração. É o momento em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós precisamos mesmo, ó Deus, da sua voz, dos seus conselhos, da sua exortação, do seu consolo. Nós necessitamos, ó Deus, de um direcionamento para as nossas vidas. Nesse momento que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui alimentados com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos.
É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, podendo pregar a palavra de Deus aos irmãos e também receber a palavra de Deus. Foi um momento muito rico hoje à tarde, onde nós pudemos abrir para algumas pessoas, tinha cerca de 45 pessoas nessa reunião, onde nós podemos falar um pouco de como alcançar, falar um pouco de missões urbanas, e com a proposta que essa igreja tem, por exemplo, de trabalhar com as profissionais do sexo, com as prostitutas e com as pessoas que estão aí à beira do caminho. Hoje em dia, a gente tem vivido um cristianismo um pouco complicado. De manhã eu falei a respeito disso. O nosso cristianismo hoje é um cristianismo que, dentro dos nossos modelos, está muito gostoso, dentro do nosso modelo de mundo. A gente vive a semana toda, de segunda, terça, quarta, quinta, a gente ora um pouquinho, a gente lê um pouquinho a palavra de Deus, a gente tem as nossas preocupações diárias, cotidianas, a gente tem os nossos objetivos e as nossas preocupações com a nossa família, com os nossos filhos, com o dia a dia. E chega no domingo, a gente vem à igreja, porque nós somos membros da igreja, às vezes porque nós já nos acostumamos a vir para a igreja. A gente às vezes se viciou até em escola dominical. Eu às vezes ouço de muita gente, Nossa, quando eu não vou na escola dominical parece que não é nem domingo. Tem gente que já sabe tudo o que acontece na escola dominical, nas lições de escola dominical. Tem gente que sabe os hinos de cor. Tem gente que vem à igreja no culto à noite, ou vem de manhã, ou vem à noite. Lá em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, geralmente os cultos só têm acontecido de manhã, porque à noite o pessoal já fica meio desanimado e é meio perigoso ir à igreja à noite. Nós vivemos um cristianismo assim, quase que como um clube social. Nós vivemos um momento onde o cristianismo é importante na nossa vida, mas não é uma coisa assim tão importante. As nossas preocupações e os nossos valores vão além daqueles que Jesus quer imprimir na nossa vida e no nosso cotidiano, na nossa caminhada. Não sei qual é a imagem que você tem de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei o que você pensa a respeito de Jesus de Nazaré. Aquele que vem ao mundo como Deus, passa por todas as situações humanas, menos o pecado, pega 12 pessoas e tenta ensinar o reino de Deus, como funciona a questão do reino de Deus. Vem nos dar a maior notícia que o ser humano pode receber na sua vida, que é, olha, vocês em mim, vocês podem se tornar filhos de Deus. E nós recebemos, muitas vezes queremos viver parcialmente, e é por isso que o mundo está como está. É por isso hoje que o Brasil está como está. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs e não assumem de fato aquilo que Jesus manda a gente fazer. Viver o Evangelho é uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas é uma coisa possível, porque nós vivemos o Evangelho não por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Pelo poder do Espírito Santo que nos fortalece, nos capacita a vivermos o Evangelho. Jesus, quando passou pelo mundo, geralmente as multidões seguiam Jesus. Em muitos textos dos Evangelhos, nós vemos lá no começo do Sermão do Monte, Mateus 4, por exemplo, Jesus e as multidões seguiam. Jesus, aonde ia, as multidões estavam atrás de Jesus, mas as multidões estavam atrás de Jesus por causa dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, de tudo aquilo que ele fez. Ressuscitou morto, curou doente, fez um monte de coisas assim que todos nós ficaríamos de boca aberta. Já pensou uma pessoa que transforma água em vinho? É um espetáculo. Então todo mundo estava correndo atrás de Jesus para receber de alguma forma algumas coisas que as pessoas precisavam no momento. Mas é interessante que todo o texto que fala as multidões e Jesus, sempre quando tem multidões e Jesus, de uma certa forma deixa as multidões e chama os discípulos para ensinar.
Jesus não ensina as multidões. Jesus ensina os discípulos. E eu tenho visto hoje que a igreja, né, dita do Senhor Jesus, é uma igreja que está como as multidões, querendo só receber os milagres. Nós não nos colocamos na condição de discípulos, de querer aprender aquilo que o Mestre tem para nos ensinar. E o que Jesus tem para nos ensinar são coisas horríveis. Ninguém realmente deve se sentir atraído pelos ensinamentos de Jesus. O primeiro dos ensinamentos foi o que eu preguei hoje de manhã: amar a Deus sobre todas as coisas. Próximo. Isso já é um prejuízo violento para a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, já pensou? Já pensou a gente não ter que ter mais idolatria? Já pensou a gente não ter que ter mais apego? Já pensou a gente ter que olhar só para Deus, para o reino de Deus, né? Isso até pode ser fácil nominalmente, religiosamente. Mas quando pega o resto do mandamento, né, o próximo. Amar o próximo. Gente, o que é isso? Que coisa mais horrível do mundo é amar. Eu sou missionário há 35 anos da minha vida, eu não sei fazer outra coisa, não sei mexer com gente. E a cada dia que passa eu vejo como é difícil a gente amar. Como é difícil a gente amar a família, como é difícil a gente amar filhos, como é difícil a gente amar esposa, esposo, como é difícil a gente amar o ambiente onde a gente trabalha, como é difícil a gente amar o que a gente faz. Tem muita gente que pergunta: nossa, você é missionário, você trabalha com prostitutas, trabalha com caminhoneiros, né? A gente tem um trabalho intenso, né? E tem gente que fala assim: nossa, eu queria tanto fazer o que você faz, eu queria tanto ter uma vida assim, à disposição de Deus. E eu falo: gente, as pessoas entendem tudo errado o que é missão. Todos nós aqui somos missionários, não somos? Todos nós aqui temos nossos desafios, não temos? Quem tem filho adolescente aqui, por exemplo? Levanta a mão. Você quer missão pior do que cuidar de um adolescente nos dias de hoje? Eu tenho uma filha de 16 anos. Ela é pior do que a África inteira em termos de desafio missionário. A Rebeca é terrível. Então, quer dizer, tem gente que fala assim: nossa, mas você trabalha com tanto... Mas tem muitas outras coisas simples que também faz parte do reino de Deus. E que muitas vezes a gente não se atina a fazer e a cumprir. Então Jesus manda a gente amar, Jesus manda a gente viver, Jesus manda a gente ter compromisso, mas nesse texto específico, do homem rico, ou do jovem rico, Jesus vem dizer que para nós o mais importante é termos uma disciplina de dependência de Deus. E quando eu venho numa igreja como essa, eu fico assim pensando, eu falo: meu Deus do céu, que bênção. Que povo abençoado, todo mundo limpinho, todo mundo bonitinho. Quer dizer, nem todo mundo é bonitinho, né? Não vamos forçar a barra, né? Mas todo mundo saudável, aparentemente aqui ninguém passa fome, aparentemente aqui está todo mundo bem resolvido, né? Uma grande parte da igreja, Jesus já está chamando, né? Jesus já está... gente que já viveu bastante, né? Uma outra parte, Jesus já está encaminhando, já está ficando, né? E a vida da gente é tão rápida, e às vezes a gente passa a vida inteira dentro da igreja, e a gente não aprende a ter uma qualidade de vida na perspectiva de providência de Deus. Quando Jesus foi desafiado por esse homem rico, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E é engraçado que Jesus, muito judeu, né? Jesus muito firme, muito esperto. E Jesus sempre responde também como um bom judeu, né? Porque judeu gosta de lei. Judeu é o tipo do povo que foi treinado para ser realmente legalista. O judeu tem uma mentalidade de que Deus está lá em cima, com um pedaço de pau desse tamanho, um porrete.
doido para alguém pecar e Deus meter a porretada na cabeça. Por isso que o judeu, né, a gente não rouba, não comete adultério, não faz isso, mas também não faz mais nada. E Jesus fala, olha, que é interessante, ele pergunta, vida eterna. E Jesus responde, olha, os mandamentos, isso aí eu faço desde a minha juventude. Então uma coisa te falta. Vende tudo que você tem. É interessante que Jesus podia ter falado, olha, leva lá na sinagoga. Ou Jesus podia ter aproveitado esse momento, né, e falado, olha, Judas, vem aqui, que nós estamos montando um grupo, nós estamos com um grupinho aqui de apóstolos, de discípulos, Judas é o tesoureiro, vende tudo que você tem, dê para o Judas, que nós vamos montar uma igreja. Jesus não falou nada disso, Jesus falou, tudo bem, você é religioso, você vive os mandamentos, vende tudo que você tem, dê aos pobres. Quem é que gosta de pobre aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém gosta de pobre. Aliás, eu não estou falando de pobre como nós somos, não. Tem gente que fala, nós somos o quê? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tomou café da manhã, comeu que nem um boi na hora do almoço, vai sair daqui doidinho para ir já comer, vai dormir numa caminha limpinha, porque ninguém aqui tem jeito de viver na rua. Eu estou falando de pobre de maré de si. Nós somos pobres, mas nós somos insatisfeitos com aquilo que Deus nos dá, né? Quem aqui está contente com aquilo que Deus deu? Não está. Eu tenho certeza que você reclama do carro que você tem, da casa que você tem, da cama que você dorme, reclama de tudo. Existe um tipo de gente que Deus não consegue agradar de forma nenhuma. Aqueles que murmuram, murmuração, só reclama. Tem uns irmãos que a gente chega assim e pergunta, e aí irmão, como é que está? Tudo na paz, tudo na bênção? Meu irmão, nem te conto, se eu te contar metade da minha vida você chora. Eu falo, então cala a boca, não fala nada, não, porque eu já estou cheio de gente. E tem gente que concorre, né, com os problemas. Eu sofro mais. A minha mãe tem Alzheimer, e é interessante que minha mãe sempre foi uma pessoa assim, muito difícil. Eu sempre tive problemas seríssimos no relacionamento. Mas a minha mãe era o tipo da pessoa, até hoje é assim, que se você chegar para ela e falar assim, eu estou com uma dor de cabeça, ela vai falar, você não sabe o que é dor de cabeça. Você não sabe o que é dor. Então, às vezes a gente acha que a gente é pobre, né? Porque a gente não tem capacidade de olhar além daquilo que a gente vive. Nem para frente, muito menos para trás. Esse evangelho nos desafia a nos entregarmos totalmente nas mãos daquele que é o nosso Pai. Vende tudo que você tem, dê aos pobres. Depois você vai ganhar um tesouro no céu, mas aí depois você vem e segue-me. E quem estava perto já ficou totalmente desestruturado. Mas o texto diz, o homem chorou porque ele era muito rico. O homem ficou triste porque ele era muito rico. Aí já caíram matando em cima de Jesus. Mas e aí, quem é que pode salvar? Jesus fala, olha como é difícil um rico entrar no céu, hein? Como é difícil um rico entrar no céu. É interessante que as coisas materiais realmente nos afastam de Deus. Não que as coisas materiais sejam ruins, sejam do diabo, sejam disso e daquilo. Mas atualmente nós estamos tão envolvidos com as coisas materiais, nós estamos tão maravilhados com a tecnologia, nós estamos tão maravilhados com o conforto, nós estamos tão maravilhados com... Só que tudo isso custa. E tudo isso nos escraviza. Longe de nós querermos uma vida simples em Cristo Jesus.
Você já imaginou a sua vida hoje sem a tecnologia, por exemplo, do WhatsApp? Você imaginou a sua vida hoje sem o celular? Você imaginou a sua vida hoje sem o Google? O celular hoje parece que faz parte do órgão vital da gente, né? A gente não consegue. Se a gente esquece o celular em algum lugar, a gente fica louco. Hoje existem centros de recuperação para pessoas viciadas em celular. Nós estamos tão presos à tecnologia que a gente se esquece de olhar, de abraçar, de sorrir. A gente se esquece, por exemplo, de tocar as pessoas. Hoje nós não precisamos de mais ninguém para nada. A tecnologia basta. E quando perguntam para Jesus, mas é impossível então um rico entrar no céu? É impossível. E Jesus fala, olha, é difícil, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Outro dia eu ouvi um pregador pregando, muito entusiasmado nisso, ele falou, é muito mais fácil uma agulha passar no buraco do camelo. Eu falei, vixe. Aí Jesus diz o seguinte, olha, isso aí para os homens é impossível. Mas os impossíveis dos homens é possível para Deus. Nós temos que aprender que as coisas materiais não nos dão paz, não nos dão alegria, muito pelo contrário. Hoje em dia há pesquisas profundas na área de saúde mental que diz que as pessoas estão deprimidas e estão se fechando por conta de toda a facilidade tecnológica. Não é carro novo, não é carro confortável, não é casa boa, não é moradia interessante, não é dinheiro, não é que traz paz à vida das pessoas. E Jesus quis indicar isso para esse homem rico. Aí vem Pedro. Os discípulos são todos desajustados, né? Pedro, então, misericórdia. Pedro chega, bom, então já pensou, se é difícil, impossível o rico entrar, e nós, que deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? E olha que Pedro, nessa época aqui, já sabia quem era Jesus, já tinha participado de muitos milagres, já sabia que era o Filho de Deus, aquela coisa toda. E Jesus dá uma promessa, ele falou, olha, ninguém que tenha deixado tudo, que não tem ainda nesta vida, muitas vezes mais, e ainda por cima, a vida eterna. O que a gente tem deixado, por exemplo, para seguir a Jesus hoje, no nosso dia a dia? Qual que é o nível de apego que você tem às coisas que Deus mesmo tem te dado? E quando a gente prega nisso, por exemplo, na perspectiva de obra missionária, de missão, a gente percebe hoje que os crentes não estão investindo quase nada na obra missionária. As missões mais sérias que eu conheço no Brasil estão quase que falidas. Porque a cada dia que passa, o coração do crente está ficando duro. Não é que o amor um dia vai esfriar. O amor já esfriou. Há milhões de pessoas no Brasil que precisam ainda ter acesso à mensagem do Evangelho. E há milhões de pessoas que nesse momento estão lotando igrejas, ouvindo o Evangelho e se dizendo crente em Cristo Jesus. Eu não sei que tipo de vida que a gente quer para nós. Eu não sei que tipo de mestre nós queremos seguir. Eu não sei que tipo de vida nós queremos viver daqui para frente. Eu não sei que tipo de evangelho nós queremos viver daqui para frente.
Eu só sei dizer que Jesus está às portas. E é interessante que lá em Mateus 25, ou 28, Jesus começa a falar de quando virá o Filho do Homem. Ninguém sabe, nem o Filho. E num determinado momento fala só que quando o Filho do Homem voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Vocês lembram desse texto, né? E falar para as ovelhas: olha, vinde bendito de meu Pai, recebo como herança o reino que foi preparado para vocês desde a eternidade. Porque tive fome, tive sede, tive nu, tive preso. A cada dia que passa, eu não sei o que tem acontecido com a mensagem do Evangelho. E é interessante que hoje eu passei o dia, de manhã e agora à tarde falando, O Evangelho é uma coisa tão especial e tão profunda que basta a gente pregar, que a palavra não volta vazia. Nós temos pregado muito para prostitutas, para caminhoneiros, temos pregado muito para moradores de rua, temos pregado muito para travestis, temos pregado, e o Evangelho tem o poder de salvar, e tem salvo, está salvando. Só que falta gente para trabalhar, falta gente para se arriscar, falta gente, por exemplo, como Pedro aqui disse: nós deixamos tudo para te seguir. Está precisando de gente que deixe tudo para seguir. Está precisando de crente que venha realmente a viver na providência de Deus, na perspectiva de Jesus. Olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres, porque Deus vai cuidar da sua vida. Nós temos preocupações em excesso e preocupações desnecessárias. Em Mateus 6, 25 em diante, diz o seguinte: por que vocês andam ansiosos pela tua vida? E aliás, a ansiedade é uma das coisas mais difíceis do mundo. É uma das doenças mais complicadas do mundo. Pela ansiedade, muita gente está se matando. Por que vocês estão preocupados? Jesus diz: olha, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Olha os pássaros, não trabalham, não fazem nada e Deus sustenta. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. E a gente hoje vê que quanto mais Deus derrama bênção na vida dos seus filhos, parece que quanto mais abençoadas as pessoas estão, mais ingratas elas se tornam em relação a Deus e à obra de Deus. Nós vemos hoje uma mesquinharia tão grande quando se fala em missões. Nós vemos hoje que não há uma preocupação, por exemplo, em levar o Evangelho fora das quatro paredes. Todo mundo acha bonito. Eu fico louco da vida quando alguém chega para mim e fala assim: ah, pastor, como é bonito o teu trabalho. Eu fico louco quando alguém fala que é bonito trabalhar com prostituta, que é bonito trabalhar com caminhoneiros, é bonito trabalhar com prostituição infantil, é bonito trabalhar com morador de rua. É bonito nada. Isso não é bonito. Mas ninguém chega e pergunta: quanto é que custa isso? O que eu posso fazer para me enquadrar nisso? Um dia um homem muito rico chegou para mim e falou assim: ah, pastor, eu queria tanto fazer o que o senhor faz. E eu estava meio nervoso, falei: ah, eu queria tanto ter o que o senhor tem. Eu queria tanto ter o que o senhor tem. Seria uma bênção. Enquanto a gente não tiver consciência, por exemplo, que nós temos um compromisso com o reino de Deus, e que a gente só pode ser liberto de toda essa ansiedade, de toda essa falta de paz, de toda essa angústia, quando a gente estiver plenamente nos braços do Pai, plenamente na dependência de Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, nos tempos de crise que nós estamos vivendo hoje, quantas preocupações nós temos no nosso dia a dia. Tem muita gente aqui que deve estar preocupada amanhã. Nossa, amanhã é segunda-feira, tem que fazer tanta coisa, tem que pagar tanta coisa. Esse mês não sei o que vai ser. A nossa postura devia ser diferente. A nossa postura devia ser joelho no chão e agradecer: Senhor, mais um mês, louvado seja o teu nome, passou. Senhor, mais um mês nós consagramos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor vai nos sustentar, como tem sido até aqui.
Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos para viver. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós não precisamos de mais nada, porque o Senhor, a sua presença na nossa vida basta. Só que nós não estamos contentes com a presença de Deus. Nós somos eternos insatisfeitos. Eu tenho certeza que todos nós aqui, e olha que eu não sou universalista não, né? Eu não sou, mas eu olhando daqui, dá para eu perceber que todo mundo aqui está salvo, vai para o céu. Eu acho que vai, não sei. Ou talvez todo mundo aqui pensa que vai para o céu, talvez a gente pense. Tem gente que tem tanta certeza da salvação, e eu não sei como é que você encara a morte, eu não sei como é que você encara essa passagem da vida terrena para a vida celestial. Tem muita gente, por exemplo, que vai passar pela vida sem ter tido experiência nenhuma com Deus, e nem com a paz de Deus. E eu fico imaginando que muitos de nós fomos criados pensando que a morte é o seguinte: a gente fecha o olho aqui, a gente abre o olho lá. E quando a gente abrir o olho lá, o céu vai estar em festa. É anjo para todo lado, cantando hino e corais e não sei o quê, e rua de ouro, e o Pai à porta do céu, esperando a gente. É isso que a gente pensa, né? E que o Pai, que o Deus Pai vai nos abraçar, e que vai ser aquela... Eu acho que vai ser tão diferente. Eu acho que quando a gente fechar o olho aqui, e a gente abrir o olho lá, Deus vai estar à porta do céu sozinho, sem anjo nenhum. Eu acho que Deus vai estar com uma cara de descontentamento. E agora que Ele olhar na nossa cara, eu acho que Deus vai dar uma olhada assim de cima embaixo. E vai falar para nós assim: olha, entra logo. Antes que eu me arrependa. Que você foi um desastre. Eu mandei Jesus lá, Jesus falou com você, Jesus salvou, mas a vida que você teve na face da terra, olha, entra logo, eu não quero nem conversa. Nós vamos entrar assim, olha, pela misericórdia da misericórdia. Como nós somos horríveis, como nós somos idiotas, como nós somos burros. Nós temos à nossa mão todas as ferramentas para sermos o povo mais feliz da face da terra, o povo mais privilegiado da face da terra, e a gente vive uma vida de crente numa mesquinharia violenta. Nós não estamos dispostos a servir, nós não estamos dispostos a sermos generosos, nós não estamos dispostos a fazermos a diferença no reino de Deus, nós não estamos dispostos a testemunhar do poder do Evangelho na nossa vida, nós não queremos nem ser muito honestos, na verdade. E Deus continua a cada manhã, a cada manhã as misericórdias do Senhor são o quê? Renovadas nas nossas vidas. Por outro lado, eu tenho visto, por exemplo, um outro povo que tem, sabe, Deus tem levantado uma igreja dentro da igreja. É o que a gente costuma chamar, eu não sei, de igreja remanescente. Alguma coisa tem acontecido com alguns crentes que têm entendido e ouvido de forma diferente a voz de Deus. Hoje, por exemplo, eu sinto tanta falta, quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, de um povo que tenha mais fé, que tenha mais esperança, que tenha mais vivacidade, alegria. Por exemplo, hoje em dia falta-nos o quê? Na obra missionária, pelo menos, Barnabés. Tem tanta coisa para ser feita. E a obra missionária está capengando, tanto dos batistas, quanto presbiterianos, quanto metodistas, quanto anglicanos. Os missionários parece que têm que viver sempre com um chapeuzinho na mão, pedindo para as igrejas, pelo amor de Deus, invista na obra missionária, senão nós vamos morrer e a obra missionária vai morrer. Eu não sei daqui 10 anos se vai ter missionários, pessoas capacitadas a ir para o campo missionário.
Nós temos 7 congregações no estado de Sergipe. A maior dificuldade que nós temos lá, lógico, é dinheiro também, mas é gente, é material, é gente para ir lá fazer a obra, pregar. Nós fazemos escola bíblica de férias, eu não sei se vocês fazem aqui também. Nas férias, né? Escola bíblica de férias. Uma vez no povoado lá, a gente começou a escola bíblica de férias, com um grupo de gente aqui do Sudeste. Fizemos só uma propaganda pequena no povoado lá, um povoado, uma porcaria, né? Umas 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Apareceu mais de 600 crianças, parecia que as crianças vinham da terra, assim, ó. Como é que esse povo vai ouvir a palavra de Deus se não há quem pregue? Quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com miséria mesmo, a gente fala, quem é que está disposto a ir pelo mundo e a fazer esse tipo de trabalho, a pegar? Não. Parece que Deus não está chamando ninguém. Parece que Deus não está desafiando mais ninguém. Parece que o Evangelho não incomoda mais ninguém, no sentido de colocar as pessoas à frente do trabalho do reino de Deus. Todo mundo quer vida boa. As pessoas não querem mais obedecer a Deus. É por isso que as missões no Brasil estão falindo. Eu fico louco da vida e a gente roda muito por esse Brasil afora. Atualmente eu tenho rodado, até o final do ano, nós temos viajado muito, cerca de 8 a 10 mil quilômetros por mês. Todo mês a gente está tendo que trocar o óleo do carro, que é validado para 10 mil quilômetros. E a nossa maior necessidade, faz muito tempo que eu tenho orado, e eu estou até parando de orar nesse sentido. Meu sonho era ter um ônibus, uma igreja itinerante, porque a gente trabalha com os caminhoneiros nas estradas. Um ônibus desse novo, eu nem sei quanto custa. Eu já tinha até feito um orçamento há muitos anos. Mas a gente nunca teve oportunidade de ter isso. E eu fico louco da vida quando eu estou na rodovia, na estrada, e passa aqueles ônibus, banda Calypso. Outro dia passou perto de mim um ônibus tão grande, Luan Santana. Eu falei, não pode ser um negócio desse. Não pode ser. Chitãozinho e Chororó, passa assim, parece que faz até um vácuo no carro da gente. E a gente fica vendo milhões e milhões de crentes que estão indo às igrejas, mas que não têm consciência, por exemplo, de investimento na obra missionária. Eu fico pensando, até que ponto nós somos gratos a Deus, e até que ponto nós nos comprometemos com o reino de Deus. Será que a culpa é da liderança da igreja? Será que a culpa é da... Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei dizer que já não existe mais aquele ardor missionário que existia há 20, 30 anos. Não existe. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão o quê? Eu acho que muita gente já experimentou isso na vida, não experimentou aqui? Quando a gente busca em primeiro lugar o reino, as coisas fluem. Quando a gente investe no reino de Deus, não estou falando só dinheiro não, mas a vida, quando a gente investe a vida da gente no reino de Deus, as coisas fluem. Faça a experiência. Faça a experiência. Entregue, faça o oposto que esse homem rico fez. Entrega tudo nas mãos de Jesus. Entrega a tua vida, os teus bens, a tua família. Entrega tudo e pare de sofrer por aquilo que você não tem, por aquilo que provavelmente você nunca vai ter. E comece a se preocupar com o reino de Deus. Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, nos mínimos. Deus é tão bom, que Ele sabe o que nós estamos precisando. A palavra de Deus diz, porque o vosso Pai Celeste sabe do que você precisa.
eu queria desafiar você a pensar um pouco mais naquilo que Jesus tem pedido da sua vida. Eu queria que você saísse dessa igreja hoje e que você não tivesse paz durante essa semana. Que você não dormisse. Isso não é praga, não. Se bem que praga de padre, e eu fui padre, então eu posso jogar duas pragas, de padre e de pastor. Eu não sei qual que vocês preferem. A mais forte eu acho que é de pastor. Pense na forma como você tem levado a sua vida diante de Jesus Cristo. Pense se você está agradando a Deus com a sua forma de viver. Pense na relevância que você tem feito ou sido, né, no reino de Deus. Pare para pensar, por exemplo, e comece a pesquisar. Eu acho que vocês têm tempo para pesquisar tantas coisas durante o dia na internet. Comece a pesquisar as missões no Brasil que estão passando por dificuldades e tente se envolver nelas. Tem uma missão tão linda em Goiânia que chama Missão Vida. Um trabalho que está quase morrendo. Por quê? Porque ninguém mais está investindo. Mas também trabalha com mendigo, né? Mendigo tem que morrer mesmo. É que nem eu trabalho com as prostitutas. Outro dia um presbítero falou para mim: nossa, eu estou tão preocupado, essas mulheres estão se convertendo, o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos matar. Aí vai ficar barato. Não vai precisar mais de cesta básica, não vai precisar mais de médico, não vai precisar mais de nada, nós não vamos precisar gastar mais um tostão, porque elas já estão no céu, estão salvas em Cristo Jesus. Converte, batiza e Santa Ceia. Na Santa Ceia, já faz tudo as três de uma vez só. E na Santa Ceia um veneninho. E se cada um de nós fizéssemos a nossa parte como crentes, respondendo a Deus positivamente ao chamado que Ele faz a cada um de nós teríamos hoje muito mais credibilidade no mundo do que nós estamos tendo hoje. É tão horrível quando a gente fala: nossa, fulano é crente, mas que crente nada, você não sabe o que ele já fez comigo, você não sabe o que já aconteceu comigo. Testemunho. E Jesus está preocupado com isso. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos fazer um momento de reflexão. Abaixa a sua cabeça. Entregue nas mãos de Jesus tudo aquilo que você tem dificuldade, por exemplo, em entregar. O teu egoísmo. Entregue a religiosidade que muitas vezes você tem, a ansiedade, a tristeza. Quantas pessoas hoje na igreja, quantas pessoas hoje que conhecem a palavra de Deus, mas estão enfermas do corpo, da alma, da mente. A liturgia de hoje aqui nos faz refletir a respeito da vida e da vida em abundância em Cristo Jesus. Entregue toda a tua incapacidade de ser um crente verdadeiro nas mãos de Deus e peça com humildade a graça e a força do Espírito Santo, para que você possa honrar o nome de Jesus. Peça que Jesus liberte o teu coração de todo egoísmo, de toda avareza. Entregue todas as preocupações da sua vida, as suas ansiedades. Que a nossa vida é tão curta, é tão breve. A qualquer momento Jesus pode vir ou nos chamar. E o que nós temos feito, o que nós temos apresentado?
Ó Deus, nessa noite nós te pedimos pelo poder da tua graça, que o Senhor derrame sobre nós o refrigério da tua presença, a tua paz, a tua alegria, a tua misericórdia. Coloca em nosso coração, ó Deus, um compromisso com o teu reino. Tantas pessoas, ó Deus, precisando de cada um de nós, do nosso testemunho, dos nossos braços, do nosso rosto, das nossas pernas. Ó Deus, vem nos usar como farol, como flecha, como ponte. Dá-nos, ó Deus, a liberdade de sermos verdadeiramente os seus filhos. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, e dá-nos a graça de estarmos unidos ao Senhor, sendo moldados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, para que o mundo possa ver em nós que o Senhor reina em absoluto. Liberta a nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou desafiar você agora. Lá no salão, eu ia falar salão paroquial, mas lá no salão da igreja vai ter esse material sendo vendido. De manhã eu falei a respeito do nosso ministério, caminhoneiros, prostitutas e um monte de coisa. A dos anjos até estava aqui, eu ia chamar para ela vir dar uma palavra, mas ela deve ter saído com a tua esposa, né? Está lá embaixo. E nós estamos realmente num período muito difícil da obra missionária. E se cada crente, eu sou presbiteriano, por exemplo, vocês são batistas, tem metodistas, tem anglicanos, tem sei lá o quê. Se cada crente tivesse a visão de reino e investisse na missão, por exemplo, na nossa missão que a gente dirige, nós não estaríamos passando por tantas dificuldades e por tantas lutas. Tem um monte de livros desses aqui sendo vendidos lá embaixo. Esse livro aqui é para você evangelizar católico. Ou evangelizar crente também. Porque se fosse depender de católico, de crente, eu jamais seria crente hoje. Crente é um povo chato, né? De vez em quando, né? Então esse livrinho aqui é para você comprar e para dar de presente, para evangelizar. Esse aqui, Salvos para Servir, Graça Indivisível. Muito bem para quem está triste. É um livro muito bom para quem está angustiado, para quem está deprimido, para quem não sabe o que fazer da vida, para quem não sabe. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu falo: morre, desgraça, morre, vai para o céu. Você está cansado, está difícil. Tem gente que chega para a gente no desespero: pastor, não sei. Outro dia ligou uma mulher para mim, 3 horas da manhã. E eu, quando eu vi a hora e o telefone tocando, 3 horas da manhã, atendi o telefone do Paraná. A mulher desesperada: pastor, eu estou ligando, porque aconteceu uma tragédia. A minha avó, pastor, está na UTI. Eu já falei: meu Deus, a avó na UTI já deve ter mais de 70. Eu estou ligando, pastor, para quem eu conheço, para o Brasil inteiro, para orar pela minha avó. Eu falei: quantos anos tem tua avó? Pastor, 82, nós estamos no desespero só. O médico falou que não tem jeito. Eu falei: não tem mesmo, minha filha. 82 anos na UTI, eu acho que não tem. E eu falei: olha, é até bom que Deus recolha, porque vocês estão precisando de um descanso também. E dei uma dura nessa mulher. Gente, tem gente que gosta do céu, quer ir para o céu, mas não vai. Então esse livro está servindo muito, né? Me falaram que esse livro está sendo muito bom para conscientizar as pessoas a respeito da vida. E esse livro aqui é mais para estudo e para evangelismo também. Um tema muito interessante: fé cristã e maçonaria compatíveis. Um estudo muito profundo da palavra de Deus a respeito de maçonaria. Vocês comprando tudo isso aqui, vocês vão estar abençoando o nosso ministério. E tem essa Bíblia da NVI. Eu lancei um desafio lá na reunião que a gente teve. É uma Bíblia muito boa para você comprar e dar de presente, para evangelizar. Tem o testemunho aqui de todo o trabalho que nós temos. Cada Bíblia dessa aqui,
Nós temos mais de 1.500 Bíblias ainda dessas aqui para serem vendidas. Nós estamos no vermelho em quase 130 mil reais. Se a gente conseguisse vender essas Bíblias rapidinho, nós não teríamos mais problemas e poderíamos continuar trabalhando de uma forma muito tranquila. Então passe lá, compre, né? O kit aqui vai dar 120 reais, parece. Mas você pode comprar a Bíblia, pode comprar a caixa de Bíblia, pode dar de presente. Pode comprar a Bíblia e pode doar para nós, para a gente evangelizar outras pessoas. O importante é que vocês levem. Amém? Quem não levar, eu vou mandar uma praga. Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez. Eu espero poder voltar aqui daqui uns tempos, sei lá. Talvez a gente até volte antes para acompanhar um pouco esse trabalho que vocês estão querendo fazer com as mulheres aqui, com as prostitutas. Eu espero que a gente possa ter muita comunhão nesses momentos aí, e que a gente possa sair das quatro paredes, né? Que a gente possa trabalhar, que a gente possa... Eu estou lembrando aqui, vocês gostam de rir, né? Eu estou lembrando aqui porque eu estou numa situação mais ou menos que eu estava um tempo atrás. E uma vez eu fui pregar na primeira igreja lá onde a gente tem trabalho lá em Belo Horizonte. E a gente estava passando uma fase muito difícil na obra missionária. A gente estava precisando de muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Nós temos um investimento de mais de 70 mil reais por mês na obra missionária. Então vocês imaginam. E eu acabei de pregar na igreja lá num domingo de manhã. E terminou o culto, a gente estava todo mundo se despedindo na porta. E chegou um senhor, que eu conhecia ele assim de vista, mas eu conhecia a fama dele. Me falavam sempre, olha, aquele homem é muito rico, aquele homem é muito crente, aquele homem, mas ele nunca tinha dado nada para o nosso trabalho. E nesse domingo, se cumprimentando na frente da igreja, ele chegou e me cumprimentou e falou assim: ô reverendo, que alegria, quando o senhor vem aqui na igreja, eu gosto tanto de ouvir os testemunhos de sofrimento que vocês têm lá no campo missionário. Mas eu nunca tive a oportunidade de ajudar, de dar uma oferta, mas eu quero dar uma oferta. Olha, eu estou em dívida com o senhor, eu quero dar uma oferta boa para o teu trabalho. A hora que ele falou aquilo, meus irmãos, eu falei: não, Deus é bom demais. E ele falou: quando você vai embora? Eu falei: quinta-feira. Ele falou: então quarta-feira de manhã vem aqui na igreja que eu estou aqui e eu quero dar uma oferta para a obra missionária. Meus irmãos, eu parei de orar e comecei a pensar no quanto que ele ia dar. Eu saí da igreja, já liguei para o tesoureiro da missão e falei assim: ó, problema resolvido, quarta-feira já pode fazer as contas de quem a gente deve, vamos. Eu sei lá, parece que me deu um negócio na cabeça que eu achava que aquele homem fosse resolver todos os nossos problemas. E não passava o tempo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira de manhã eu parto na igreja. Chego na igreja, um monte de gente na porta da igreja, um velório. E eu cheguei para um diácono lá, amigo, né? Eu falei: uai, quem morreu? Ele falou: uai, reverendo, o senhor não está sabendo não? Doutor fulano de tal, o homem. Naquele momento, Zildo, parece que o mundo tinha acabado para mim. Eu fiquei numa situação, eu fiquei pior do que a viúva, pior do que os filhos. Eu me dei um troço assim, eu fui para o fundo da igreja, entrei na cozinha, sentei, tomei água, uma vontade de chorar, uma revolta. E eu falei: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer. Senhor, o homem ia abençoar a obra, como é que o senhor chama ele antes dele fazer o negócio? Só que naquele momento eu aprendi uma coisa muito interessante. Aliás, eu aprendi duas coisas. Que nós nunca devemos colocar nossa esperança nas pessoas, nem nos homens. É lógico, é muito bom a gente contar com a amizade, isso é gratificante, isso é vital. Mas como eu tinha parado de orar, como eu tinha achado que aquele homem fosse resolver tudo, Deus, eu acho que ele brinca até nas pegadinhas, né? Vocês estão rindo porque não foi com vocês. E eu aprendi a depender mais de Deus. Depois de uns 2 meses, a viúva me chamou e a gente conversou e se acertou. Eu fiquei com uma raiva tão grande
de Deus, né? Mas, e a outra coisa que eu aprendi, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já teve gente que perguntou, quando é que o senhor vai embora? Eu falei, vou embora amanhã cedo. Então, quem tiver que comprar, quem quiser dar uma oferta lá para a missão, fique à vontade. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, porque a cada dia o Senhor nos ensina a estarmos mais na sua dependência. E nós te pedimos a Deus, leva-nos em paz à tua casa, que nós possamos sair daqui incomodados e desafiados com tudo aquilo que a tua palavra nos desafia. Muito obrigado por esse final de semana, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelo teu sustento, e que o Senhor possa a cada momento nos conscientizar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é Deus. Porque na verdade nós não precisamos nem pedir nada, porque o Senhor conhece o nosso coração. Mas que o Senhor possa nos dar a graça de estarmos 24 horas debaixo da sua presença. Oramos com gratidão pela vida dessa igreja, pela vida dos pastores, pelos líderes dessa igreja, por esse trabalho que já tem com os moradores de rua, com as prostitutas agora. Nós te pedimos, ó Deus, envolva essa tua igreja no teu reino e usa essa igreja para que possam proclamar a tua palavra em todos os lugares que o Senhor mandar, em nome de Jesus. Amém.